morte de Alexei Navalny não surpreende. Ele estava preso na Sibéria, portanto, sob custódia do Estado russo. E o que foi informado pelas autoridades penitenciárias daquela região no leste da Rússia é que Navalny estava numa caminhada, passou mal, foi socorrido, houve cerca de meia hora de tentativa de evitar a morte, mas ele faleceu depois dessa crise que teve, passando mal numa caminhada, caindo, e mesmo socorrido não sobreviveu. E é possível que Navalny tenha tido uma morte natural? Sim, possível é. É possível que ele tenha sido assassinado e que nem tenha ocorrido um evento como esse, de caminhada, de passar mal? Sim, é possível. É possível que ele tenha sido levado para a Sibéria exatamente para que lá morresse e não houvesse uma mobilização próxima à prisão, porque imagina se isso ocorre em Moscou, em São Petersburgo, qualquer cidade importante da Rússia. Na Sibéria, claro, isso não impede que haja manifestações aqui e ali, em Moscou, não impede que pessoas saiam às ruas, também não impede que sejam reprimidas pela polícia russa. Mas, na Sibéria, claro, não há a presença capaz de mobilizar. Está ali, o cadáver está ali. A presença mobilizadora do morto, sob custódia do Estado. Então é claro que é possível sim que o deslocamento, o fato de o levarem para a Sibéria e sem anúncio, dias e dias depois, é que sua defesa e sua família souberam que ele estava na Sibéria. Ele era tido como alguém que estava preso, mas ninguém informava onde ele estava, porque ele havia sido removido da prisão onde estava anteriormente. Então é possível que o deslocamento para a Sibéria tenha sido já planejado para que lá ele morresse? Sim. É possível que ele tenha realmente, ao caminhar, tenha se sentido mal e não houve possibilidade de reabilitá-lo, mas que isso tenha sido provocado pelo envenenamento que ele sofreu tempos atrás. Houve até aquela ida até a Alemanha para que ele fosse atendido. Sim, é possível. E o fato é que o judiciário russo, não sob Putin apenas, não apenas sob Putin, mas ao longo da história, ele é um judiciário atrelado ao poder executivo. No parlamento você ainda tem instantes, principalmente depois do colapso da União Soviética e também antes da Revolução Bolchevique, houve períodos em que o parlamento representou um desafio para o Estado. O judiciário nunca. O judiciário sempre foi, nos grandes casos, é claro, não em casos banais, né, provincianos, mas nos grandes casos sempre foi um braço do poder executivo. No czarismo, durante o governo bolchevique, principalmente, claro, sob Stalin, o judiciário era apenas um carimbador de ordens. E até naqueles dois períodos de bagunça, a pós-revolução de fevereiro de 17, antes da revolução de outubro, né, pelo calendário juliano, que era usado na época, na Rússia, e que é chamado muito de regime de Kerensky, mas o Kerensky
foi o primeiro-ministro apenas durante um período. E também no bagunçadíssimo governo de Boris Yeltsin. Também ali o judiciário não foi independente. Era um braço do executivo. Então, isso faz com que as condenações contra Navalny sejam discutidas, provoquem dúvidas. De fato, ele cometeu aqueles crimes pelos quais foi condenado, e geralmente crimes financeiros, de corrupção. Só a última condenação que não. A última condenação se refere a uma espécie de participação na formação de um levante contra o Estado. A última condenação. E por isso não surpreende a morte de Navalny. Várias e várias vezes, opositores ao governo russo foram mortos. Às vezes com o requinte de julgamentos fraudados, né? Tanto que há uma expressão que virou proverbial. Os julgamentos de Moscou no período de Stalin, em que eram julgamentos em que basicamente o sujeito admitia a culpa para que sua família não fosse morta, por exemplo. Então ele admitia a culpa, ele seria morto, mas confiando que os seus próximos, seus amigos, seus familiares seriam preservados. Ele morreria. Então ele confessava. Agora, especificamente nos 24 anos de Putin, porque mesmo quando ele não estava na presidência, e sim o Medvedev, ele era quem mandava como primeiro-ministro e depois voltou como presidente. Vários opositores foram mortos. E não só opositores políticos, gente que pensava em disputar a eleição, mas também jornalistas, etc. Muita gente foi morta pelo Serviço de Segurança Interna, que é uma polícia política, né? A herdeira da KGB. KGB da qual fez parte o próprio Vladimir Putin. Então, tudo isso é indiscutível. Mas todas essas possibilidades devem ser consideradas, inclusive aquela que é vista com mais desconfiança. O cara estava caminhando, passou mal, caiu e morreu. Sob custódia do Estado, o Estado tentou socorrê-lo, não conseguiu. Até isso é possível. Porém, o histórico permite muitas dúvidas, permite acusações permanentes contra o Estado russo, pela maneira como opositores, em diversas circunstâncias, seja um opositor político, seja um opositor intelectual, seja um mero crítico, a maneira como o Estado russo lida com eles. Muitos deles são mortos, outros são calados de outra maneira. E os processos são discutíveis porque o judiciário não tem de fato independência. Agora, nada disso tem a ver, apaga, reduz a importância da entrevista que o Putin concedeu àquele jornalista dos Estados Unidos, o Tucker Carlson, e também não diminui o grotesco da reação de parte da imprensa ocidental, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, na França, na Alemanha, e também a reação do Congresso dos Estados Unidos e a reação de alguns chefes de governo, principalmente na Europa. Porque a imprensa, parte dela, aquela que já está absolutamente desmoralizada, que já nem faz de conta que tem algum compromisso com os fatos, com a realidade, com princípios morais, com ética, com aquilo que dá sentido à existência do jornalismo, que é apresentar fatos e as possíveis análises, ou as análises que trazem
uma visão sobre aqueles fatos. Às vezes contraditórias, não há problema. Agora, o fato não. O fato tem de ser tratado com absoluta objetividade. A sua interpretação, claro, é livre. E as pessoas terão acesso, devem ter acesso às diversas interpretações para que cheguem às suas conclusões ou não. Isso se perdeu. Grande parte da imprensa ocidental virou serviço de porta-vozes. Virou nada mais do que serviço panfletário de políticos, de partidos, de ideias, e ideias bem ruins, por sinal. Então a parte da imprensa americana começou a chamar o tal Carlson de traidor. Isso é uma bobagem. Isso fere o princípio mais elementar do jornalismo, que é trazer informação. Ouvir alguém não significa concordar com alguém. Agora, ser porta-voz de alguém, sim. Isso é inaceitável. Agora, entrevistar o Putin, o Xi Jinping, o Ali Khamenei, o Netanyahu, o Biden, o Macron. Pô, quem pode deve entrevistar. Quem tem a oportunidade deve entrevistar. Inclusive para questionar, para emparedar, para fazer com que o sujeito seja colocado perante questões que são controversas, para que ele tenha de explicar posições adotadas. As entrevistas servem para isso, são fundamentais. Mas há um macartismo tão babaca e pior do que o original. O original ainda tentava se escudar ali na lógica da Guerra Fria. Este não. O original produziu canalices imensas, perseguições, prisões injustas, condenações injustas dentro dos Estados Unidos. O macartismo original. E este também está produzindo coisas assim e piores. Aliás, está produzindo há anos a situação do Julian Assange, prisioneiro político do Ocidente. Daquilo que o Putin, aliás, na entrevista chama de Ocidente coletivo. E o parlamento, o Congresso dos Estados Unidos, mergulhou no histerismo. A segurança nacional está sob risco e, em nome da segurança nacional, nós vamos colocar mais 90 bilhões de dólares, a maior parte para a Ucrânia, uma parte para Israel, uma parte para Taiwan. Em relação a Taiwan, os Estados Unidos, inclusive isso foi dito pelo Biden depois da eleição em Taiwan, quando ele disse: não apoiamos a ideia de independência. Mas consideramos que há uma só China e que seu governo está em Pequim, não em Taipei. Porque foi isso que mudou. Durante anos, os Estados Unidos reconheciam Taipei como o local onde estava o governo legítimo. E na década de 70, sob Nixon e depois oficializado pelo Jimmy Carter, o reconhecimento de que o governo legítimo da China está em Pequim. Ora, e aí você fornece armas para Taiwan à revelia de Pequim, há uma contradição óbvia. E há também não uma contradição, mas um escancaramento do poder que a indústria bélica tem dentro do parlamento, financiando grande parte do Congresso dos Estados Unidos, financiando campanhas, promovendo eleições, hoje financiando até promotores, porque nos Estados Unidos os promotores locais são eleitos, né, pela população, e há candidaturas que se tornam invencíveis
porque o dinheiro, inclusive, aplicado, impede até o surgimento de candidaturas de oposição. E na Casa Branca, onde estão representantes, aliás, não só na Casa Branca, mas em gente que quer chegar à Casa Branca, como é o caso da Nikki Haley, que trabalha para a indústria bélica. Não é que ela é uma porta-voz oficiosa, informal. Parece que ela trabalha. Assim como o Antony Blinken, secretário de Estado. Então o parlamento, em vez de discutir o que o Putin disse, até para saber, e não só o parlamento dos Estados Unidos, em 2008, quem estava no poder? Vamos nos recordar aqui. O Angela Merkel, na Alemanha, o Sarkozy, na França, ele já havia sucedido ao Chirac, e só em 2012, né, entra aqui a mudança. Depois vem o Hollande. Na França são 5 anos, eram 7, depois passaram para 5 anos de presidência, eram 7 anos. A gente podia passar 14 anos na presidência, como passou o Mitterrand, o Chirac. E tínhamos lá o fato de que esses países admitiram para a Rússia que não queriam aprovar o convite feito pela OTAN à Ucrânia, isso em 2008, mas que não suportaram a pressão dos Estados Unidos. E o Gordon Brown, já após Tony Blair e antes do David Cameron, não suportaram a pressão, não conseguiram dizer não para os Estados Unidos. Isso em 2008, governo George Walker Bush. E antes dele, o governo do Clinton. O tempo todo foram 5 grandes movimentos da OTAN em direção ao leste. Paralelamente, a promessa reiterada, não avançaremos para o leste. Nem sequer 1 centímetro avançaremos para o leste. Avançaram centenas e centenas e centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, e cercaram a Rússia. Então estão no Báltico, estão no leste europeu, estão no sul da Europa, querem chegar ao Cáucaso pela Geórgia, e a peça-chave é a Ucrânia. Esse movimento permanente, paralelamente às promessas. Não iremos, não iremos. Depois, vem a União Europeia e propõe a Ucrânia. Entre para a União Europeia. Queremos você aqui, com seus campos férteis, né? E aí o governo ucraniano fez as contas. Porque se ele adere à União Europeia, significa eliminar fronteiras a oeste. Isso, tendo fronteiras a leste com a Rússia, que são abertas, onde não havia controle aduaneiro pelo acordo Rússia-Ucrânia, Rússia-Geórgia, Rússia-Uzbequistão, Rússia-Cazaquistão. Aquela comunidade não tinha controles aduaneiros. Se um deles deixa de ter controles aduaneiros de fronteira com a União Europeia, os produtos da União Europeia passam a ter automaticamente livre acesso a toda a região. Então a Ucrânia teria de se decidir, ou um acordo ou outro. Fez as contas e chegou à conclusão que era mais negócio permanecer no acordo anterior com a Rússia. Economicamente, comercialmente, claro, havia o fator cultural da origem comum, da religião comum, de valores comuns, da arte comum e de parte considerável da história comum. E aí há um processo eleitoral, inventam um terceiro turno,
Constituição foi rasgada. Mas, independentemente do resultado da urna, promovem um golpe de Estado em 2014. E aí, mesmo assim, segundo Putin, e é por isso que os parlamentos têm de se manifestar, queremos ouvir o Bush e o Obama, o Gordon Brown e o David Cameron, lá atrás o Clinton, o Tony Blair, o Sarkozy e o Hollande. Esses caras todos têm de responder se essas acusações são verdadeiras. Porque aí começam os ataques à população russa do leste da Ucrânia. Com bombardeios. Cenas devidamente filmadas, registradas. E ataques à população da Crimeia, que havia sido presenteada à Ucrânia pelo Khrushchev. Lá depois da morte do Stalin. O Stalin morreu em 53. E aí, com esses ataques, a Rússia toma a decisão de retomar a Crimeia e continua os acordos, 2 acordos de Minsk, que foram desprezados pelo novo governo ucraniano por ordem dos Estados Unidos. Ao incremento das ações militares contra os russos naquela região e o grave dos graves, a incorporação de regimentos nazistas ao Estado ucraniano e a utilização, principalmente do Azov, nos ataques a essa população russa ou de origem russa no leste da Ucrânia. E há uma última tentativa, já depois da entrada das tropas russas na Ucrânia, há uma última tentativa que é o acordo buscado na reunião, na cimeira, como dizem os portugueses, que deveria ter ocorrido, não ocorreu a cimeira, mas houve representantes do Putin e do Zelensky. Em Istambul, na Turquia. O Erdogan foi o único cara dentro da OTAN que teve peito de dizer não, vamos tentar um acordo. A Turquia quer sediar um encontro, quer ser sede de um encontro. A ideia seria uma cimeira. Não foi possível, mandaram representantes. O acordo foi assinado quando Boris Johnson sai gritando lá de Londres, rasguem esse papel. O Reino Unido, os Estados Unidos, a OTAN, nós garantiremos a vitória ucraniana, rasguem esse acordo. E aí, por algum motivo, Zelensky não apenas cede ao Ocidente, como proíbe novas negociações. Não é que ele proibiu numa reunião informal, alguém soube. Está no papel, assinado. Vladimir, ou Volodymyr, como dizem o ucraniano, Volodymyr Zelensky. Então a assinatura de Vladimir Zelensky, lá está, proibindo negociações. O que mostra que seu governo, além dos problemas internos, primeiro, a incorporação de grupos nazistas e, segundo, uma corrupção sistemática, cotidiana, que tornou-se sistêmica, avançou por diversas partes do Estado ucraniano e com dinheiro chegando toda hora. Se você tem um sistema de corrupção e dinheiro está chegando toda hora, você tem uma injeção vital para a permanência e manutenção desses sistemas e para a punição àqueles que tentam se levantar, como muita gente tentou se levantar no governo ucraniano e foi afastada e foi perseguida. Então tudo isso que o Putin diz na entrevista, inclusive as diversas vezes, segundo ele, em que ele chegou a dizer para Bill Clinton: o que você acha da ideia? Isso lá atrás, é claro, ainda Bill Clinton, presidente.
início do governo Putin, o que você acha de a Rússia entrar para a OTAN? E Clinton teria dito, poxa, parece uma ideia muito boa. Eu vou conversar com o meu pessoal. E à noite, quando Clinton volta para um jantar, ele diz, não é possível. Isso tem de ser explicado. Quando os Estados Unidos decidem estabelecer um sistema antimísseis, dizendo que seria voltado para a defesa da Europa contra o Irã, imaginem. É claro que não era contra o Irã, porque o Irã não representava e nem representa esse risco ainda. Mas a Rússia, sim. E a Rússia disse, olha, isso vai provocar um desequilíbrio, eu vou começar a produzir mísseis hipersônicos, tanto que a Rússia é hoje a vanguarda da produção de armas hipersônicas, e vou driblar esse sistema de mísseis. Por que não fazemos um sistema comum? Rússia e Ocidente, um sistema comum de defesa, onde todos se sentirão protegidos. E avançaremos, inclusive, para um diálogo mais amplo em economia e em política. Governo aí já Bush Filho. E Bush Filho disse, poxa, boa ideia. Vou conversar com o meu pessoal. Nunca mais falou nada. O serviço de inteligência da Rússia entrou em contato com a CIA para saber, escuta, tem aquela proposta. Entrou em contato com o Pentágono e aquela proposta. Silêncio. O mesmo Bush Filho foi informado, olha, sua gente está financiando guerrilhas no Cáucaso. Não só na Chechênia, mas em outras regiões do Cáucaso. Financiando, armando, colocando dinheiro. E o Bush teria dito, nossa, vou dar um pé no traseiro de quem está fazendo isso. Não fala mais no assunto. E aí o serviço de inteligência russo entra em contato com a CIA mais uma vez. Escuta, o Putin falou com o Bush, mas a coisa não mudou. A resposta foi, nós continuaremos trabalhando, é a maneira que eles gostam de expressar essas coisas, trabalhando com a oposição. Aí não era oposição, eram grupos armados, não era oposição política. Então, tudo isso tem de ser esclarecido. E os parlamentos são os responsáveis por esses esclarecimentos, por essa investigação, ouvindo todo mundo. Estão todos aí. Clinton, Bush Filho, Obama, Trump, porque os movimentos continuaram em direção a leste. Brown, Cameron, Boris Johnson, Angela Merkel, todos eles têm de ser ouvidos. E não, tudo que fazem é uma reação histérica, que obviamente significa colocaremos gasolina, muita gasolina, nessa fogueira gigantesca, onde está sendo queimada a sociedade civil ucraniana. É a grande vítima da história. O povo da Ucrânia é a grande vítima da história. E mais do que isso, há uma reação agora da Câmara, não porque a Câmara dos Representantes discorde do pacote, mas porque quer que o pacote inclua aumento dos muros para que a gente da América Central não passe pelo México, vinda de El Salvador, de Honduras, da Guatemala, e entre nos Estados Unidos. É essa a preocupação da Câmara. Não é se opor à política da Casa Branca, até porque o acordo no Senado foi bipartidário. E pode ser de novo na Câmara se alguém soltar uma grana a mais para que o muro fique mais alto. Meu caro Ronald Gimenez. O Bandeirantes Acontece, o tema de abertura já vira podcast. O Entendendo Notícia estará nos agregadores de podcast, no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente volta em instantes aqui contigo.